Então, inicialmente, primeiro de tudo, prazer em ter todos aqui presentes. Eu sou o Wesley, eu sou o gerente técnico das operações cloud da Stock Distribuidora. E a nossa conferência de hoje, ela é voltada para a console do Acronis Cyber Cloud, para falar um pouco mais sobre a nova atualização que teve recentemente, agora no começo de outubro, a atualização 20.09. Essa atualização ela trouxe grandes mudanças nos métodos de contratação e nos métodos de configuração da nossa console. Então, ela exigiu que a gente fizesse um webinar para que mostrasse tudo o que está acontecendo, todos os pontos, como editar, como fazer as alterações devidas. Então, a gente vai focar nisso hoje, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Deixa eu iniciar aqui nossa apresentação. Bom, e aqui estamos. Como de praxe, nós já estamos acostumados com isso nos webinars. Nós teremos um tempo no final para perguntas e respostas, mas se vocês quiserem, podem ficar à vontade para perguntar no chat, tá? E assim que a gente for fazendo algumas pausas durante a nossa apresentação, eu vou responder essas perguntas conforme a gente for indo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Como eu comentei, primeiro de tudo, esse vai ser um webinar focado no licenciamento do Acronis Cyber Cloud, depois do novo modelo da 20.09, ok? E começando por aqui, a gente vai falar primeiro sobre o sorteio, tá? Então, como eu comentei agora um pouco ali com o Gilberto, nós teremos um sorteio nesse webinar, tá? Que vai ser baseado com todos os inscritos que nós tivemos no nosso webinar. E a ideia é que quem estiver participando da conference no final, né, no final do webinar, nós faremos esse sorteio e o nome sorteado vai ganhar esses brindes, sendo que nós temos 4 brindes para serem sorteados. Primeiro, são 2 kits de vinho, ok? E nós temos 2 malas de ferramentas, tudo bem? 2 maletas de ferramentas, com o logo da Acronis totalmente personalizável, ok? Beleza, então basicamente esse é o nosso sorteio que vai acontecer no final do nosso webinar, tá? Então agora vamos lá, vamos para a parte do webinar efetivamente, né? Bom, então primeiro de tudo, quais foram as mudanças ocorridas dentro do cenário do Acronis Cyber Cloud? As mudanças, elas bateram no Backup Cloud, no Acronis Cyber Backup Cloud, no Cyber Protect Cloud, Disaster Recovery Cloud, Files Cloud, Notary, no Physical Data Shipping, que é interessante a gente falar nesse webinar, porque muita gente tem dúvidas sobre o que é o Physical Data Shipping, e no Acronis Cyber Infrastructure. Aqui nós vamos falar sobre todos esses pontos agora. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre como o nosso licenciamento ele ficou mais flexível e a gente vai falar um pouco mais sobre os preços, tá? Então, primeiro de tudo, no passado, antes da nossa atualização, inclusive até atualmente, até fevereiro, usualmente você poderia contratar o serviço da Stock Distribuidora do Acronis em 2 meios, 2 contratos. Primeiro, um baseado em volumetria e o outro baseado em dispositivos. Tá? O baseado em volumetria não fazia questão nenhuma sobre quais são os dispositivos que estão lá dentro, tudo que importava era o volume de backup em nuvem e backups locais. E já o modelo de dispositivo, ele trazia o custo de storage muito menor, só que ele trazia a cobrança, o licenciamento por dispositivo, e isso dependia de qual era o dispositivo e qual era o sistema operacional desse dispositivo, tá? Então agora a gente vai entender um pouco mais sobre quais foram as mudanças feitas nisso, e uma das primeiras mudanças é que agora nós podemos utilizar apenas um contrato e ter ambas as funcionalidades, tanto via device, via dispositivo, quanto via volumetria. Tá? Então agora apenas em um contrato a gente consegue ter isso e em apenas uma console, porque antes e atualmente até fevereiro, nós poderíamos ter esses contratos contando que nós tivéssemos 2 consoles. Então uma console era device e outra console era volume. Agora a gente unificou tudo isso, então em uma console só a gente consegue ter ambas as funcionalidades, ok? Bom, primeiro de tudo então a gente vai falar sobre o licenciamento das soluções, começando pelas soluções Acronis Cyber Backup Cloud e Acronis Cyber Protect Cloud, ok? Então, atualmente nós temos 6 edições, e essas 6 edições, elas vão mudar, elas já mudaram na verdade, para 4 edições, tá? Essas edições são, primeiro de tudo, o Acronis Cyber Backup Cloud, que tem apenas a edição Standard, que usualmente ela provê funções básicas de backup e recuperação, totalmente completo, mas apenas as funções básicas, que normalmente é utilizada em ambientes pequenos, tá? Ela foi desenhada para ambientes pequenos. Nós temos após isso, nós temos o Acronis Cyber Protect Cloud, que nós temos a primeira edição dele, sendo a edição Essentials, que provê a linha de entrada para cyberproteção, junto com as funções básicas e essenciais do backup e recuperação, trazendo um preço extremamente atraente para clientes com necessidades de cyberproteção e com alguns diferentes tipos de dados, ok? Após essa edição, nós temos
também dentro do Acronis Cyber Protect Cloud, a edição Standard, que provê funcionalidades de cyberproteções padrões de mercado, então ela traz proteção anti-malware, anti-ransomware, URL filtering e algumas outras que a gente vai falar daqui a pouquinho, além dos backups e recuperações que geralmente são utilizadas em ambientes pequenos. Tá? E nós temos, por último, a edição Advanced do Cyber Protect Cloud. Essa edição Advanced, ela provê funções avançadas, além das funções de backup e recuperação. Geralmente a gente utiliza essa função de Advanced em ambientes grandes e mistos, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre cada função, o que cada função dessa traz, tá? Bom, aqui nós temos um comparativo nas funcionalidades, ok? Sobre todas as funcionalidades da ferramenta. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, eu vou falar apenas sobre os pontos principais, tá? Depois a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês também, e vocês podem ter acesso a tudo isso, ok? E como que funciona? Primeiro de tudo, os pontos que eu gostaria de ressaltar altos aqui são: na edição Cyber Backup Cloud, que só tem a versão Standard, nós não temos disponível o backup de aplicações avançadas como Microsoft SQL e Exchange em cluster, backup de banco de dados da Oracle e SAP HANA, tá? Nós não temos o armazenamento em nuvem incluso, então nessa nova edição a Acronis ela incluiu uma volumetria gratuita para que nós fizemos backups no storage da Acronis. Essa volumetria gratuita não está disponível na versão Cyber Backup Cloud Standard, ok? E o mapa de proteção de dados não estão disponíveis, isso nas funções de backup e recuperação. Nas funções de segurança, o Acronis Cyber Backup Cloud não está disponível praticamente nada, porque a ideia dele é não incluir cyberproteção. A ideia dele é incluir apenas backup, apenas as funcionalidades de backup e recuperação, tá? Então, primeiro de tudo, o Vulnerability Assessment e o Patch Management estão disponíveis apenas para o Virtual Appliance no Acronis Cyber Backup Cloud, enquanto a proteção antivírus, anti-malware, prevenção de exploit, URL filtering, modo forense, escaneamento de backups para malware, safe recovery e corporate whitelists não estão disponíveis na versão Cyber Backup Cloud, ok? Assim também como os RMMs, que são os métodos de gerenciamento e extrações, tá, que nós temos. Esses caras não estão disponíveis por completo na versão Cyber Backup Cloud. A única opção dessa que está disponível são os relatórios e dashboards, ok? Avançando para a edição Cyber Protect Cloud, como nós já conhecemos, a edição Standard e Advanced já estão disponíveis atualmente, então nada muda nessas edições, e é introduzida uma nova versão que é o Essentials. Um ponto importante sobre a edição Essentials é que o backup de imagens não é disponível, então você não pode fazer backup de máquina inteira, por exemplo. Backup de máquina inteira estará disponível apenas nas edições Standard e Advanced do Cyber Protect Cloud ou Cyber Backup Cloud Standard, ok? O backup de aplicações como Office 365, G Suite, Exchange, SQL e SharePoint não estão disponíveis também na versão Essentials. O backup de aplicações avançadas, que eu acabei de comentar, também não estão disponíveis. Backup de compartilhamentos de rede não estão disponíveis. As opções de backup são limitadas dentro do Essentials e o backup para armazenamento local também não está disponível. Então a ideia do Essentials é que ele seja uma edição muito mais básica, que faz backup apenas do essencial, apenas de arquivos essenciais, tá? E que caso nós precisemos de itens um pouco mais avançados, como backup de aplicações, imagens e aplicações avançadas, a gente parta para o Standard ou Advanced do Cyber Protect, ok? Beleza. Bom, então aqui nós temos o estilo de gerenciamento dessas edições. Então, aonde nós poderemos gerenciar essas edições? Então, primeiro de tudo, os parceiros, eles podem ter ambos os contratos, tanto por volume quanto por dispositivos, só que apenas uma console de gerenciamento, que é extremamente interessante, tá? Os dados dos seus clientes finais, eles podem ser protegidos por múltiplas edições, tanto Essentials, Standard ou Advanced, no modelo por dispositivo, tá? E nós podemos alterar uma edição diretamente pela console, o que é extremamente interessante porque a gente não precisa fazer nenhuma solicitação, nem para estoque, nem para Acronis. Manualmente vocês podem alterar qual é a edição que tal máquina vai pertencer, tá? Bom, e aqui nós temos os modelos de preços por dispositivos e por volumes, tá? Então, o modelo por dispositivo, você paga apenas os dispositivos protegidos e ganha um armazenamento gratuito no data center da Acronis, tá?
como diz ali a nota, o armazenamento gratuito da nuvem da Acronis ela vai estar disponível apenas para as versões Cyber Protect Cloud. E se vocês quiserem saber quais são esses armazenamentos gratuitos, no final da conferência, o interessante é que vocês entrem em contato com o seu representante comercial para entender quais são os sistemas operacionais que terão essa gratuidade e qual é o volume de cada um deles, ok? Mas o importante é que vocês terão, por exemplo, se vocês instalarem um Windows Server, vocês terão uma cota gratuita para fazer backup nesse Windows Server específico, licenciando isso por dispositivo na edição Acronis Cyber Protect Cloud, ok? O modelo por volumetria, ele também vai estar disponível, só que apenas no Cyber Backup Cloud Standard, e você vai pagar apenas pelo armazenamento utilizado. Essa daqui é uma grande mudança que a Acronis fez. Então, você não vai mais poder contratar o Cyber Protect através de contrato por volumetria. O Cyber Protect Cloud ele está disponível apenas no modelo de dispositivos. O modelo de volumetria só está disponível no modelo Acronis Cyber Backup Cloud, ok? Isso aqui é uma das grandes mudanças que teve nessa alteração, tá? E como funcionam os preços para o Acronis Cyber Backup Cloud? Então a edição standard, que é a padrão dele por volume, tá? Basicamente é feito o backup para nuvem, então as cobranças elas são feitas pela soma do backup para nuvem, que está incluso as opções de armazenamento nativas do Acronis Cloud, então Acronis, Google Cloud Platform, Azure, armazenamentos de nuvem no provedor de serviço, e ficou pagado ali atrás, mas o armazenamento próprio também ele é cobrado quando você faz um backup para nuvem por volume, e ele é somado com o backup local, tá? Bom, na versão por dispositivo essa cobrança muda um pouco. Por dispositivo, na edição standard do Cyber Backup Cloud, ele é somado o número de dispositivos protegidos de acordo com o tipo de dispositivo, então ele pode ser um servidor, workstation, VM, caixa do Office 365, Teams, G Suite, servidores de hospedagem, dispositivos móveis e websites. Cada um desses itens tem um valor de cobrança separado e diferente, e ele é somado com o backup que vai para a nuvem, tanto nas nuvens da Acronis, quanto na nuvem do provedor de serviços, que no caso é o Storage Brasil, tá? Lembrando que com isso, o backup para nuvem tem uma cobrança de storage muito reduzida, tá? E ele é cobrado apenas o que for excedente, beleza? Bom, e aí, lembrando que como já mantém na versão por dispositivo, armazenamentos próprios e locais são gratuitos e ilimitados, ok? Bom, aqui nós vamos falar sobre o licenciamento do backup de Office 365, do Microsoft 365. Tá. Aqui nós temos duas formas de licenciar o Office 365, o Microsoft 365. Primeiro de tudo, o modelo por volume. Tá? O modelo por volume, ele vai ter apenas o custo por volume, ponto. Ele vai ter as opções de armazenamento nativas, como Acronis Cloud, Google Cloud Platform e Microsoft Azure. Você vai conseguir também armazenar no armazenamento do provedor de serviços, que no caso é do Storage Brasil, no armazenamento local, e não há limite de caixas do Office 365. Já se você fizer o licenciamento por caixa, do modelo por caixa, você vai ter um custo por caixa do Office 365 e um custo por site do SharePoint Online, que vai ser lançado em breve. E você também vai ter um custo por armazenamento com um volume muito reduzido. E esse armazenamento vai ser o armazenamento local, ele é gratuito e ilimitado, tá? O armazenamento nativo da Acronis, Google e Azure vai ter um preço muito reduzido. E o armazenamento próprio, ele é gratuito e ilimitado. Lembrando que o armazenamento próprio é diferente do armazenamento local, tá? O armazenamento local seriam diretórios locais dentro da rede do seu cliente, enquanto o armazenamento próprio é um ACI próprio de vocês, do provedor de serviços. E algumas perguntas comuns do Microsoft Office 365. Então, primeiro de tudo, quais aplicações do Microsoft 365 podem ser inclusas no backup? Ele pode proteger as aplicações do Microsoft Office 365, que incluem o Exchange Online, o OneDrive for Business e o SharePoint Online. Apenas essas aplicações, por enquanto, ok? E uma pergunta muito importante, o que é uma caixa? Né? Porque a gente pensa que uma caixa é apenas uma caixa de e-mail, mas não se refere apenas a isso. Então, uma caixa dentro do Microsoft 365, ela se refere a um usuário, tá? Uma caixa compartilhada ou a um diretório público. Essa caixa do usuário do Microsoft 365, ela cobre todas as aplicações disponíveis para esse usuário, incluindo as aplicações ditas acima, o Exchange Online, o OneDrive for Business e o SharePoint Online, ok? Então, por exemplo, ali ele vem um exemplo rápido sobre o cálculo das caixas. Digamos, por exemplo, que nós tenhamos 5 usuários utilizando o Exchange Online e o OneDrive for Business, uma caixa compartilhada e um site do SharePoint.
O que vai ser cobrado são 7 caixas, ok? Então, basicamente é isso. E pergunta de número 3, quantas caixas eu preciso para fazer backup do meu SharePoint Online? Então, atualmente, apenas uma caixa é necessária para fazer backup do seu SharePoint Online exclusivamente, e tem uma ressalva, que a cobrança do Microsoft SharePoint Online elas não são contabilizadas, mas elas serão em próximas versões. Então agora, por enquanto, apenas uma licença é cobrada em base disso, mas isso vai ser destrinchado em próximas versões, ok? Bom, sobre o licenciamento do Microsoft Teams, tá? Novamente, nós temos duas formas rápidas e fáceis de licenciar o Teams, que é o modelo por volume, tá? E aí nós temos apenas o custo por volume, sendo que nos armazenamentos da Acronis, nós temos o armazenamento da Acronis, Google Cloud Platform e Azure. Nós temos o armazenamento no provedor de serviços, que é o Storage Brasil, o armazenamento local próprio de vocês, e não há nenhum limite no número de caixas do Microsoft Teams, ok? E nós temos o modelo por time, e no caso nós temos o team inteiro, né, o Microsoft Team inteiro, nós somos cobrados por isso, e nós somos cobrados por uma taxa reduzida com os dados armazenados, que no caso, o armazenamento local ele é gratuito e limitado, ele é cobrado o armazenamento em nuvem nativo, que é o Acronis, Google e Azure, com um valor reduzido, e o armazenamento em nuvem próprio, ele é gratuito e ilimitado, assim como o armazenamento local também, ok? Bom, o licenciamento para G Suite funciona basicamente da mesma forma, então nós temos o modelo por volume, que tem os custos por volume, exatamente como foi explicado agora, e o modelo por caixa, também exatamente como foi o do Teams e o do Microsoft 365. Você é cobrado por caixa do G Suite, e você tem um armazenamento local e próprio, gratuito e limitado, e você é cobrado pelo armazenamento nativo da Acronis com um preço reduzido. Ok? Bom, e como funcionam os preços para o Cyber Protect Cloud? Tá? O Cyber Protect Cloud, como nós comentamos, é a edição Essentials, ok? Perdão, acho que ele está errado ali em cima, não é por volume, é por dispositivo, tá? Então, as cobranças do modo por dispositivo, elas são calculadas de forma dispositivos protegidos, tá? Então, ela inclui o número total de dispositivos de acordo com o tipo de dispositivo, que pode ser servidores, sessões de trabalhos e VMs apenas. O armazenamento em nuvem gratuito no storage da Acronis, como eu comentei, a edição Acronis Cyber Protect, ela vai ter um pool gratuito de armazenamento de dados. Então, a partir do momento que você exceder esse pool gratuito, aí sim você começa a ser cobrado pela volumetria do que tiver em nuvem. Lembrando que essa nuvem pode ser a nuvem Brasil, que é a nuvem do provedor de serviços, ou as nuvens ativas da Acronis, ok? Bom, nas edições Standard e Advanced do Cyber Protect, basicamente, elas são calculadas exatamente da mesma forma do Essentials, de acordo com o seu dispositivo protegido, mais o armazenamento gratuito, mais o excedente desse armazenamento gratuito. Lembrando que o armazenamento gratuito da Essentials, da Standard e da Advanced, elas são diferentes. Então a Essentials tem muito menos volume, a Standard tem um pouco mais e a Advanced tem muito mais volume gratuito, incluso na contratação, ok? Aí até como vem ali uma nota ali embaixo, informando que o escaneamento de malware de backup, safe recovery e dados forenses de backup estão disponíveis apenas para edições advanced, ok? Bom, e aqui nós temos o licenciamento para o Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud. Como você deve ter notado, não existe mais a edição DR, a edição Disaster Recovery. Agora, o Disaster Recovery, ele virou um AD-ON. Tá? Então você pode habilitar o Disaster Recovery nas edições Acronis Cyber Backup Cloud Standard e nas edições Acronis Cyber Protect Cloud Standard e Advanced no modelo dispositivo. Isso é extremamente interessante porque o Acronis Cyber Backup Cloud Standard ele pode ser contratado tanto no modelo dispositivo quanto no modelo volumetria. E no modelo volumetria, o Disaster Recovery não está disponível. Ok? Bom, vamos lá. E como que funciona? Primeiro de tudo, então, como a gente acabou de comentar, o AD-ON do Disaster Recovery, ele tem base no Acronis Cyber Backup Cloud e Cyber Protect Cloud. O armazenamento da recuperação de desastres, ele é um item único agora de bilhetagem, então ele é como se fosse o backup regular, tá? O backup comum. Então, lá no relatório, por exemplo, nas suas métricas de cobrança, ele vai vir o storage em uso comum e o storage utilizado para o Disaster Recovery, tá? E dentro do storage de Disaster Recovery, você vai ter as cobranças apenas do que for ligado, do que estiver ativo naquele mês no Disaster Recovery, ok?
Os data centers que terão o disaster recovery são os padrões da Acronis, que é o que já tem hoje, e os do provedor de serviço, como por exemplo o Storage Brasil, ok? O modelo de preço é por dispositivo, só que as cobranças deles são feitas em base de armazenamentos, tá? Então o disaster recovery não tem a cobrança, por exemplo, de uma máquina ligada na nuvem. A cobrança dele é totalmente baseada em storage, então quanto você está utilizando de storage, computação de máquina e IP. A gente vai falar sobre isso agora, tá? E aqui nós temos os custos do Disaster Recovery Cloud, tá? Os custos do DR serão: você vai ser cobrado pela volumetria do DR na nuvem da Acronis ou do provedor de serviços, então é o volume total da sua máquina. Aqui existe um ponto muito importante. Digamos que nós fizemos o backup de uma máquina de 300 GB, e essa máquina, com compactação e deduplicação em archive, gerou um backup de 100 GB, tá? Quando você sobe essa máquina no DR, ela volta a ter os 300 GB, porque ela precisa ser descompactada para poder subir na nuvem e funcionar normalmente. Então, um ponto importante é: mas o meu backup tem apenas 100 GB, por que eu sou cobrado por 300? Porque no storage de disaster recovery, o seu backup foi descompactado e o volume total dele é 300 GB. Ok? Esse é um ponto muito importante aqui de entendimento. Além da volumetria no data center que você está utilizando para o disaster recovery, você também tem os recursos da máquina, que é a quantidade de vCPUs e de memória RAM que está sendo utilizado. Lembrando que esses itens são contabilizados por hora, tá? E quando esses itens são cobrados? Quando um servidor está ligado no disaster recovery, por exemplo, um failover, um teste ou um primary server, ok? E você também é cobrado por IPs do disaster recovery, que é opcional. Você pode não ter os IPs habilitados no seu ambiente, tá? O IP, basicamente, é um endereço de IP público publicado na internet, tá? Que podem ser acessados pelos seus hosts providos pela Acronis, ok? Bom, e aqui nós temos os recursos de computação, o que eles são e quais são os preços deles, tá? Então, basicamente, os recursos de computação, eles são precificados por hora, tá? O preço, ele sempre vai depender da configuração do host e ele é mensurado em pontos de computação, de acordo com a tabela aqui abaixo. E a utilização desses recursos de máquinas para uma conta, por exemplo, ele é calculado com a soma de todos os pontos de computação consumidos por todos os hosts e arredondado para o próximo número inteiro. Então, por exemplo, como ele veio comentando ali, digamos que a gente tenha dois hosts rodando, um do tipo F2, se a gente verificar aqui o F2, ele tem uma CPU e 4 GB de RAM e ele gera 2 pontos de computação por hora. Essa máquina F2, ela rodou por 15 minutos e nós temos uma outra máquina do tipo F5, que tem 8 CPUs e 32 GB de RAM e gera 16 pontos por hora, que rodou por 30 minutos. O cálculo disso basicamente será 2 pontos vezes 15 minutos, mais 16 pontos vezes 30 minutos. Ou seja, 2 pontos 15 dividido por 60 minutos e 16 pontos 30 dividido por 60 minutos, que vai dar 0,5 mais 8, ou seja, totalizando 8,5, arredondando para o próximo número inteiro, nós temos 9 pontos no final do mês. Okay? É um cálculo um pouco chato de fazer agora, mas porque ele é quebrado, né? Então você pode utilizar isso por 1 minuto, por meio minuto, mas basicamente é dessa forma que ele funciona. Então ele é cobrado por hora. Tá? E aqui nós temos o cálculo de cobrança do Acronis Cyber Backup Cloud se estivermos utilizando, por exemplo, um servidor de 250 GB em nuvem protegidos com o AD-ON do Disaster Recovery Cloud, tá? Com um endereço de IP externo e um servidor de 4 vCPUs e 16 GB de RAM que teve no modo de failover durante 15 horas no último mês. O que vai ser cobrado aqui dentro? Primeiro, o dispositivo protegido, que vai ser cobrado $22 pelo dispositivo, por exemplo, tá? Então o custo de um servidor é esses $22 por mês, tá? 0,04 centavos de dólares por mês por giga, tá? Bem simples. Isso no storage da Acronis. Então, um servidor, por exemplo, com 250 gigas, ele vai dar a média de $10 por mês, tá? O storage do Disaster Recovery, que é 0,06 centavos de dólar por mês, tá? Que isso vai dar $15 por mês, mais os recursos de máquina, tá? Que no caso é 0,06 por hora de ponto de computação. Como ela rodou por 15 horas vezes 8 pontos, que é o setup da máquina, são 120 pontos que vão gerar $7,20 por mês, mais o endereço de IP, que no caso é $3 por mês. Totalizando a cobrança de todo esse cenário, $57,20. Ok? Já quando a gente fala do Cyber Protect Cloud, a contabilização do armazenamento de backup
do dispositivo protegido muda. Por quê? Primeiro de tudo, o dispositivo protegido ele fica um pouco mais caro quando a gente fala do Cyber Protect Cloud, então ele vai para $27 por mês. Já o armazenamento, ele reduz um pouco, porque nós temos 100 GB de armazenamento gratuito na edição standard do Cyber Protect. E aí a gente vai ser cobrado apenas por 150 GB, porque a gente tem um servidor de 250 menos os 100 GB de gratuidade, totalizando $6 por mês de storage. Mais $15 por mês de armazenamento no Disaster Recovery, porque aqui não tem gratuidade, é apenas por armazenamento, o Disaster Recovery não está incluso. Nós temos os recursos de máquina, que totaliza $7,20 por mês, e o endereço de IP público, que totaliza $3 por mês, tendo uma cobrança mensal de $5,20. Veja que assim, a mudança para você ter a cyberproteção é apenas de praticamente $1. Então é muito baixa a diferença de você utilizar o Cyber Protect na versão standard com a gratuidade e com o Disaster Recovery habilitado. Vamos falar agora sobre o Cyber Files Cloud. Tá? O Files Cloud, o File Sync and Share, né, ele teve algumas mudanças básicas, tá? Vocês, provavelmente quem já utiliza o Cyber Files Cloud já está familiarizado com isso, mas existem duas formas de licenciar o Acronis Cyber Files Cloud. Primeiro de tudo, é o modelo por volume. Então, o que você é cobrado? O volumetria. Volumetria no armazenamento da Acronis, no armazenamento do provedor de serviços, de terceiros, e não há limites para usuários e nem dispositivos. Tá? E o segundo modelo é a contratação por dispositivo, sendo que aí você tem um custo por usuário, tá? Você não tem um limite no número de usuários, mas você tem uma cobrança em cima de cada um dos usuários, e você tem um custo reduzido no armazenamento da Acronis e do provedor de serviços, sendo que se você tiver um armazenamento próprio, ele é gratuito e ilimitado para utilizar no Files Cloud, ok? Pouca gente sabe disso, mas você também pode utilizar o Files Cloud no storage próprio, tá? Bem importante sobre isso. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o Notary, tá? Como que esse licenciamento é feito no Notary. Então o Notary ele possui apenas um modelo de licenciamento, que você é cobrado por qualquer arquivo notarizado, tá? Ele é habilitado em uma base mensal, independente do tipo de arquivo. Documentos assinados eletronicamente, tá? Então também é habilitado em uma base mensal. E qualquer utilização de armazenamento em nuvem da Acronis para armazenar arquivos, assinaturas, também são habilitados de forma mensal. Ok? Bem simples. E nós temos o licenciamento do ACI, do Acronis Cyber Infrastructure. Então, como que esse cara funciona? Primeiro de tudo, o comprometimento do provedor de serviços ele é combinado com a utilização total do comprometimento em nuvem. Ou seja, o que você se comprometer, ele é incluso caso você utilize o storage do provedor de serviços, como, por exemplo, o Storage Brasil. Tá? Um ponto importante aqui você não é cobrado se você utilizar o ACI, o Acronis Cyber Infrastructure, para armazenar arquivos do Acronis Cyber Backup Cloud, tá? Então você não é cobrado em utilizar o ACI para fazer backup no storage próprio da Acronis, tá? Você é cobrado pelo ACI se você utilizar ele para outros fins, como Object Storage, File Data, Block Storage, e tudo isso vai depender do seu consumo de armazenamento. Ok? Então o ACI ele não serve apenas para o Acronis, ele é um SDS, então Software Defined Storage. Então ele faz toda a parte de gerenciamento de storage. Ele também faz a parte de computação em nuvem, caso você utilize. E se você utilizar, ele é cobrado por armazenamentos clusterizados e recursos de computação, e no caso de máquinas virtuais. Tá? Mas é um outro assunto para uma outra pauta. Ok? Bom, pessoal, então basicamente é isso, essa foi a parte teórica aqui da nossa apresentação. Nós teremos um hands-on bem rápido aqui, que só vou mostrar basicamente como que funciona a habilitação dessas novas edições e como que funciona a atribuição de cada uma dessas novas edições nas máquinas em questão. Então vamos para lá agora. Eu estou logando com uma conta de parceiro, ok? Para a gente poder visualizar como é que vai funcionar caso vocês queiram habilitar e desabilitar essas funções dos seus clientes, tá? E funciona da seguinte forma. Primeiro de tudo, aqui eu tenho o meu grupo da Stock Grupo Demo, tá? E eu tenho um grupo de parceiro abaixo do meu grupo, tá? Primeiro de tudo, esse grupo de parceiro, se eu selecionar ele e vier aqui do lado direito nas abas de serviço em configurar, eu vou ter as edições do Cyber Protect Edition, Cyber Backup Edition, e eu tenho as edições herdadas, tá? Essas edições herdadas são as edições antigas, tá? As edições da versão 20.08 para trás. Essas edições serão descontinuadas a partir de fevereiro de 2021. E é estritamente importante que
Caso vocês queiram solicitar a unificação das contas, é importante, né, unificação das contas de volumetria e dispositivos, é importante que todos os seus clientes não estejam com as edições herdadas habilitadas e estejam apenas com as edições novas habilitadas, ok? Esse é o primeiro primórdio para a unificação das contas, tá? Wesley, eu não quero unificar as minhas contas, mas eu quero mesclar a utilização das edições herdadas e das novas edições. Então você habilita tudo, tá? Ou as edições que você vai utilizar, e eu vou mostrar daqui a pouquinho aonde que você habilita ela nas máquinas, tá? Bom, uma vez habilitado no parceiro abaixo de você, você pode acessar, por exemplo, um cliente final, e também é necessário alterar nesse cliente final. Por exemplo, tem o meu grupo aqui, Storage Brasil, e esse grupo atualmente, deixa eu vir aqui na aba de configurar, ele está utilizando uma edição legada, é o Acronis Protect Advanced Edition, tá? Para eu alterar para as novas edições, eu preciso vir aqui manualmente, clicar nessa abinha do Cyber Protection e definir para qual edição eu vou colocar esse tenant. Então, por exemplo, nesse caso eu vou colocar para o Cyber Protect Edition e ele vai informar o que vai acontecer com os locatários e os filhos abaixo dele. Então, os planos de backup que estiverem utilizando, por exemplo, o Cyber Protect Advanced Edition, continuarão a funcionar, padrão, tá? Ele informa que essas estatísticas de uso, cotas e afins podem levar até 10 minutos para ser concluídas. Os recursos do Cyber Protect Edition ficarão disponíveis, então eu vou poder utilizar eles. E todos os dispositivos registrados no backup serão preservados. Então vamos colocar aqui o meu login e alternar. Ok, ele começa a pensar aqui. E, nesse caso aqui ocorreu um erro, porque lá dentro eu estou utilizando, é verdade, lá dentro desse cara eu estou utilizando um item de Cyber Protect Advanced Edition exclusivo. Então, para eu alterar para a edição Cyber Protect, por exemplo, como eu estou utilizando a edição Advanced, eu preciso remover a utilização de Advanced e colocar ela aqui dentro do Cyber Protection Edition. Mas eu já tenho aqui um grupo pronto dentro do meu das novas edições, que é o estoque distribuidor interno. Esse cara, ele tem a edição Cyber Protect Edition habilitada, já está nessa edição. E aqui é um ponto muito importante. Depois que eu habilito essa edição, eu preciso vir aqui na aba de serviços do Cyber Protection e editar para colocar quais são os pontos que eu vou querer em cada uma das edições. Porque a partir do momento que eu habilito o Cyber Protect Edition, ele só vem habilitado o que já estava em uso. Então, por exemplo, se eu não estava utilizando um banco de dados Oracle ou um banco de dados SAP HANA, ele não vem habilitado as opções do Cyber Protect Advanced. E aí fica a seu critério habilitar ou não. Lembrando que habilitar as opções não implica em cobrança nenhuma. Você só vai ser cobrado depois que começar a utilizar, ok? Uma vez habilitadas todas as funções desejadas, você pode salvar. E a gente vai acessar a console de backups desse cliente, clicando aqui em gerenciar serviço. Na minha aba de dispositivos, o que eu vou fazer aqui dentro? Por exemplo, eu vou pegar a máquina comercial 5017, eu vou vir aqui na aba do lado direito de detalhes, e aqui dentro eu tenho a cota de serviço. E é aqui que eu vou definir qual é a edição que essa máquina específica vai utilizar. Se eu clicar aqui em alterar, eu consigo definir especificamente qual é a edição que minha máquina vai utilizar. Okay? E é dessa forma que eu vou conseguir ter, dentro do mesmo tenant, qual é a edição em que essa máquina específica vai ter. E assim, o mesmo cliente final, ele pode ter uma máquina no Cyber Protect Advanced, no Cyber Essentials Advanced, no Cyber Protect Standard. Então, fica totalmente a seu critério como gerenciar isso. Lembrando que todas as edições que tiverem aqui, então Cyber Backup, Cyber Protect, Essentials, Advanced, Standard, elas são edições por dispositivo. Wesley, eu quero utilizar o Cyber Backup via volumetria. Então você vai atribuir 100 cota. Ok? Todas as cotas adicionais que estão aqui em cima são baseadas em dispositivos e o 100 cota ele é baseado em volumetria. Ok? Então ele não vai cobrar o dispositivo, ele vai cobrar apenas o que estiver em nuvem. Beleza? Bacana. Então no nosso caso aqui eu vou manter, por exemplo, essa máquina em Cyber Protect Advanced. Beleza. E é basicamente dessa forma que funciona a alteração de cada uma das máquinas. Tá? Um ponto importante é que, a partir do momento que você migrar a console, por exemplo, do Cyber Protect Advanced legado para o Cyber Protect atual, ele já vai migrar automaticamente todos os seus dados, todas as máquinas para a nova edição.
ok? Então você não precisa vir manualmente aqui e alterar, a não ser que você queira fazer uma mescla customizada, que você queira colocar, por exemplo, uma máquina no Cyber Standard, outra no Essentials, outra no Advanced, então você vai precisar vir aqui manualmente e alterar de acordo com o que for necessário, ok? Bom, beleza, pessoal. Então, basicamente é isso. Esse era o webinar que a gente tinha para tratar com vocês hoje. Basicamente era mostrar a console. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, por gentileza, fiquem à vontade para questionar, tá? Eu vou ficar aqui na conference por mais uns 5, 10 minutos e a gente vai fazer o sorteio agora. Então, durante o sorteio, se vocês quiserem perguntar, quiserem mandar perguntas ali no chat, podem ficar à vontade, tá? Se vocês quiserem abrir no chat aí e perguntar, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Um ótimo dia.